Bom dia a todos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, continuando com a nossa nona pregação só sobre o amor. Na realidade, é a 10ª pregação sobre o dom do Espírito, é uma sériezinha dentro da outra, porque tem tantas pregações sobre o amor que virou uma série dentro de uma série, considerando o amor como um dom do Espírito. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, já vimos. É benigno, já vimos. O amor não arde em ciúmes, já vimos. Não se ufana, ou não se gaba, já vimos, foi o último que nós vimos. Não se ensoberbece, que é o nosso tema hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e a praticá-la para a honra do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. No original, esta palavra significa de fato. O que está aqui é de ensoberbecer ou ser orgulhoso, se arrogar ou ser arrogante, presunçoso, mais ou menos isso. Inchar, tudo isso está incluído no termo original. Pastor, isso não seria quase uma repetição do último conceito que Paulo colocou aqui, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele diz não se ufana, ou não se gaba, aí não se ensoberbece, porque de fato a Bíblia tem casos em que ela repete palavras sinônimas para dar mais ênfase, acontece, e que a palavra é praticamente intercambiável com a outra, não acrescenta muita coisa, só para efeito de ênfase. Não seria o caso aqui? Não, porque realmente é diferente. Não é só uma questão de repetição com o mesmo significado. Gabar é extravasar o sentimento de vaidade por ter algo. É o que nós comentamos aqui, deixando isso muito claro. O gabola, ele gosta de mostrar o que tem, mas não obrigatoriamente se sentindo superior ao que não tem. O gabola legítimo, espero que você não seja um, ele não quer saber se o outro é melhor do que ele, é pior, ou se ele é o tal, não é, não. Ele quer mostrar o que tem. O problema dele é esse. Ele mostrou o que tem, se gabou, olha aqui, que eu comprei, eu ganhei, o que for, é dele, é. Então ele quer mostrar. Agora, independentemente do que ele pensa dos outros. O soberbo, não. Ele pode até não se gabar. Não se gabar. Não faz questão nenhuma de mostrar o que tem, o que não tem, mas ele é superior. Ele é arrogante. Ele olha de cima para baixo. Mas, pastor, não pode ser dois? Claro, mas não misture, não. Não some, não, porque é uma desgraça só, né? O gabola que ele gosta de mostrar o que tem, se sentindo superior ao que não tem. Esse é o pesado. Espero também que não tenha ninguém aqui entre nós que seja assim. Mas eu acho que ficou claro isso aí. Qual é o pior? Se eu fosse dar um voto, eu daria para este aqui. O que se sente no coração superior. Outro é mais infantil, às vezes até meio ridículo. O que se gaba demais acaba sendo gozado pelas pessoas, porque fica meio exposto. E, embora seja muito ruim, pecaminoso, já expliquei vários aspectos de ser gabola negativos, tudo bem, mas eu acho que o mais pernicioso mesmo, eu diria que é o ser soberbo. Se ele se sente superior aos outros, é porque, claro, os outros são inferiores a ele. É óbvio. É uma comparação que ele faz.
E a falta de amor vai estar exatamente aí. O amor não permite que a pessoa se sinta superior ou os outros inferiores a ele próprio. Ninguém pode amar o outro se está diminuindo o outro no seu coração, achando que o outro é inferior a você, em termos de valores. Vamos a Filipenses 2 e 3. Ela precede, essa passagem aqui, precede aquela famosa, para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que eu vou ler também, porque é muito bonito, embora já saindo um pouquinho do tema, mas acho que faz parte. Acho que nem sai do tema não, porque fala de humildade. Então, Filipenses 2 e 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, olha aí, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Bem no ponto. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E a passagem continua, e fala, ele se esvaziou, tornou-se em semelhança de homens, no 7, no 8, a si mesmo se humilhou. Então, um exemplo aqui claríssimo, brilha o exemplo de Cristo sendo Deus. Essa frase aqui, não julgou como usurpação, é uma frase meio estranha, meio difícil de entender. Significa, assim, algumas versões têm coisa a que ele se devia aferrar. O fato dele ser igual a Deus não era algo a que ele se devia aferrar. Já é tentando explicar melhor, não sei se piorou ou não. Seja o que for, não é tão fácil. Mas significa basicamente o seguinte: ele abriu mão. O fato dele ser Deus não foi motivo suficiente para ele dizer assim, não vou me humilhar coisa nenhuma. Eu vou me humilhar, eu sou Deus. Vou me humilhar, assumir forma de servo. Vou sofrer na mão de pecadores horrorosos? Vou nada. Eu tenho minha divindade para cuidar e minha dignidade divina para me agarrar. Largo não, de jeito nenhum. É exatamente isso que essa passagem significa. Ele não julgou o fato de ser Deus, coisa que ele devia se agarrar, ou não julgou como usurpação, não agarrou para si e não teve quem fizesse que ele soltasse um pouco isso. Soltar no sentido, entendam bem, dele abrir mão dentro de um mistério muito grande para nós. Ele nunca deixou de ser Deus, ao mesmo tempo ele abriu mão do exercício pleno de seus atributos, sim, na época que ele esteve esvaziado ou humilhado. Então, é bom encaixar isso para ver se Jesus Cristo conseguiu ser humilde, fazia parte da obra dele diante do Pai, ser humilde, e ele, sendo Deus, foi humilde. Você, essa beleza que você é, de ser humano, de um verdadeiro manancial de virtudes, coisas lindas que você tem no coração, né? Né? Aí nós achamos de ser superiores aos outros. Não tem nem palavra para descrever isso, o efeito do pecado em nós, do egocentrismo. Nós imaginarmos por um minuto, um segundo, que somos superiores aos outros. Da onde veio isto? Pecado não pode vir de um Deus santo. Muito importante um conceito que eu quero lembrar aqui. Não se sentir superior, até mesmo sentindo os outros superiores a si mesmo, não significa ignorar a deficiência dos outros, até comparativamente a você. Você chega numa classe de crianças, rapidamente a turma lá sabe quem são os mais inteligentes. É rápido. E os mais simples. Lá embaixo você vê as notas, mas não precisa nem isso. Só uma dúvida.
que um tira, uma resposta ao professor, a maneira de se expressar, já vê os mais inteligentes ali, e aqueles que sempre dão a resposta errada, que não entende bem, fica fazendo pergunta que o professor explicou 3 ou 4 vezes, fica evidente. Então, o inteligente não sabe que ele é mais inteligente do que o outro, ou até os outros, ou se for o número 1 da classe, do que todos eles ali na classe, sabe. E é errado ele saber? Claro que não. Ele sabe disto, que é mais inteligente. Mas o problema é quando isso serve de medida. O fato dele ser melhor, nesse aspecto, está superior, vamos chamar assim, ao outro. O problema é quando isso serve de medida para avaliar o valor do outro. Como eu sou mais inteligente, então eu tenho mais valor. Eu tenho o direito de humilhá-lo. Então, direito de dar uma gozada nele, porque ele tirou um 3. E eu sei que ele estudou. E eu passei o sábado, foi jogando futebol. E estou aqui na segunda-feira, fiz a prova e tirei 9,5. E o outro ralou, como se diz, no fim de semana todinho, e tirou 3. Então, é claro que eu tenho direito de dar uma gozada nele. Este é o problema. É o aspecto de se sentir, em termos mesmo intrínsecos, superior ao outro. Não é saber que você tem uma certa faculdade que Deus lhe deu, que está acima do outro. Já imaginaram Einstein ter esse sentimento? Ele podia pegar um avião, ir para qualquer lugar do mundo e dizer, são todos aqui uns tolos. Todos. Todos abaixo de mim. Então, a maneira como ele iria tratar os outros, o mais inteligente do mundo. Vamos supor que tivesse uns 10 no mundo parecidos com ele, que tinha, obviamente, os gênios lá, sempre teve. Mas do quilate dele, não tinha. Então, não tinha o menor sentido, é ridículo se sentir superior em valor aos outros. As pessoas, mesmo as não crentes, nunca devem ser avaliadas como pessoa pelas qualidades ou pelas deficiências, especialmente quando estamos falando aqui não de defeitos ou deficiências morais, em termos de pecados, aí não. Aí o pecado pode ser do inteligente, pode ser do simples, pode ser do rico, pode ser do pobre, pode ser de quem for. O pecado é algo à parte que deve ser considerado pecado, denunciado como pecado, tratado como pecado, é outra história. O assunto aqui é a questão de se sentir com dignidade maior do que o outro e merecer mais respeito, mais consideração, ou primeiro lugar na plateia, esse tipo de coisa. É bom lembrar que todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não esqueça isto. Gênesis, logo no comecinho, nos ensina isso. O homem caiu, tudo bem, então ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Não. Há uma passagem em Tiago 3:9 que diz, não vou lá não, mas diz lá que o homem, o ser humano, foi feito à imagem ou à semelhança de Deus. Muito depois da queda, está lá Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, atestando isso. Quer dizer que o maior dos criminosos, dos traficantes, de quem faz as piores crueldades neste mundo, pode-se dizer que é uma pessoa criada à imagem de Deus? Sim. Claro que essa imagem foi profundamente conturbada, mexida, comparando-se com a imagem e semelhança com que Adão e Eva, especialmente Adão, depois logo veio Eva, mas ainda sem pecado os dois, muito mais, obviamente, refletiam de uma maneira muitíssimo mais forte, nós nem sabemos imaginar quanto, do que hoje. Então, é uma imagem, claro que alguém pode chegar e ver, isto aqui é imagem e semelhança de Deus? Não pode, um assassino desse, não pode, pode, é, Deus diz que é, então é,
E ele tem a responsabilidade disso, e vai dar conta diante do Criador dele, por difamar essa semelhança, por não respeitar, por violentar, mas ele é, quer você queira, quer você não queira, e tem que respeitá-lo como ser humano. Às vezes é difícil, eu sei que é, sinto isso, acho que cada um de nós talvez. Descrição de certos seres humanos, aí diz assim, isso não é mais nem humano, né, que a gente gosta, às vezes a gente chega a dizer isso, um animal não faz isso aí, né? Mas é bom nós termos este cuidado, cuidado quando falar da dignidade de uma alma humana. Jesus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Alma de quem? A sua? Sim, também, mas a do vizinho. Sim, a dos irmãos da igreja, também, ela é mais, porque já entrou Cristo, já entrou o sangue de Cristo, diferente, eu sei, mas em termos de ser humano, Jesus Cristo generalizou, obviamente, a alma de qualquer ser humano. Você não vai chegar numa prisão de segurança máxima e dizer, os que estão aqui não vale essa frase de Cristo, ou não vale a Tiago 3:9, semelhança de Deus, não vale. Tanto que vão pessoas lá falar de Cristo, uns que têm esse ministério muito especial, tentar converter alguém na véspera da pena de morte. Claro que quando se trata de um irmão em Cristo, a situação muda, como eu comentei, porque o valor do irmão em Cristo, o valor intrínseco dele, aí já entra no preço que Jesus Cristo pagou por ele na cruz. E a Bíblia diz claramente, vocês foram comprados por preço. O não crente não foi. É digno como ser humano, mas um pecador não arrependido, não filho de Deus, no sentido como a Bíblia explica o que é um filho de Deus. Então, respeite, mas quando fala de um crente, o padrão aumenta muitíssimo. Por quê? Porque quanto vale um crente? O valor que Cristo pagou por ele. Não fomos comprados por preço? Qual foi o meu preço? Eu acho que eu vali mais do que tu. Sabe quanto Jesus pagou por mim? 3 gotas do sangue dele, com você fez só uma. Ridículo, mau gosto, até pensarmos nisto. O valor de cada crente foi o sangue de Cristo. Se vamos medir esse sangue, quantas mililitros ou coisa assim, ridículo, porque é o valor espiritual, o valor diante de Deus, o valor da essência da vida do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço que ele pagou por você. Então, imagine quanto é o sangue de Cristo, qual o valor, esse é o seu valor. Puxa, eu não sabia que eu valia tanto. Pois saiba e valorize, e do jeito que o condenado lá, como eu disse, o multi-assassino lá vai dar conta do fato dele não ter respeitado o fato dele trazer alguma coisa da semelhança de Deus, o crente, esse que vai dar conta mesmo, porque ele tem o Espírito Santo em si, ele é iluminado pelo Espírito Santo, ele entende muito mais, então, cuide, porque você tem muito, muito valor diante de Deus. Uma pergunta interessante, eu estou praticamente encerrando. Pastor, tudo bem, que eu não devo me sentir superior aos outros. Eu concordo, é pecaminoso mesmo. Eu vou me considerar igual, porque tem o mesmo valor como ser humano, e em termos de crente, tem o mesmo valor de um irmão em Cristo. Não é? É. Só que por que nós temos que ser superiores? Como Filipenses diz aí, como eu já li a passagem, considerai os outros, cada um os outros, superiores a si mesmo. Por que superior? Não bastaria igual? Eu passei muito tempo enganchado com essa questão, eu próprio. Por quê? Eu só encontro uma resposta. Eu acho que, tecnicamente, sim, nós somos iguais.
como seres humanos criados por Deus, e os crentes, nós como crentes, salvos pelo sangue de Cristo, o mesmo valor. Então, nosso valor intrínseco é igual. Não estou falando aqui agora do valor do seu serviço a Deus, dos galardões que você vai receber no céu. Ali são recompensas pelo que você fez, é outra história. Não é porque alguém vai ter um galardão maior, que não sabemos nem exatamente como serão esses galardões, mas serão recompensas celestiais. Não é porque alguém tem um galardão maior do que o outro, que tem mais valor. Não, ele trabalhou mais, ele serviu mais, então ele vai ter mais galardão. Esse é o sentido de recompensa de Deus, celestialmente falando. Mas, em termos de essência, sim, eu considero que somos iguais. É porque nós somos tão tendenciosos a nos supervalorizar. Nós ainda guardamos tanto, infelizmente, da velha carne, que ainda está conosco, que ainda habita em nós, ainda não foi arraigada de nós, não foi, nos atrapalha, nos perturba, nos leva ao chão, muitas vezes. Realmente, essa carne ainda nos atrapalha muito. Então, do jeito que nós viemos do mundo, ou do meu estado pré-conversão, e me sentindo tal, como muitos de nós, em algum momento ou outro, nos sentimos, alguns muito mais do que outros, mas, de uma maneira geral, o ser humano tem uma tendência enorme, óbvia, de ser egocêntrico, de se sentir o tal, de gozar da cara dos outros, mesmo, como eu disse, até os meninozinhos o tal do bullying, né? Que sempre teve, agora tem nome e tudo, mas sempre teve. Por quê? Que tem um gozando da cara do outro? Porque acha que pode, tem esse direito, se sente superior ao outro. Então, é algo terrível. E a gente traz isso para a nossa conversão. Então, nós não nos livramos completamente desta tendência, não. Então, tem crente ainda se sentindo superior ao outro? Tem. Se sentindo tal? Tem. Nas igrejas tem. Tudo. Tem. Então, é algo que nós devemos ter muito cuidado. Eu acho, opinião minha, porque não está escrito o motivo, o apóstolo Paulo, por que o Senhor disse superior e não igual? Não considere inferior. Também não precisa considerar superior, porque você não é. Se considere igual. Mas o Senhor botou superiores. Eu entendo como uma margem de segurança. Eu entendo assim. E o exercício de humildade. Você tenta se convencer de que o outro é superior a você próprio. Se você conseguir convencer, você já deu um grande passo no sentido de você se aquietar. Ou aquietar o seu ego, o seu eu pecaminoso que ainda está em você, você se segura mais, você controla mais essa tendência miserável que todos nós temos de sentirmos superiores uns aos outros. Entendo isto assim. É uma questão de efeito prático, uma forma de nos ajudar a entender como é que deve ser o nosso comportamento, mesmo estando um pouco acima do que seria, vamos dizer, o absolutamente exato, é ser igual uns aos outros. Mas considero logo superior. Diminui o nosso ego, que ainda é inchado, que é uma beleza, infelizmente, já não devia ser mais, mas é, uns mais e outros menos, e aumenta a nossa consideração pelos outros. Claro, mas, além disso, eu não consigo outra explicação, mas, obviamente, já é suficiente, e só está na Bíblia, não precisa saber, mesmo que a minha explicação não tenha nada a ver com o fato, o Espírito Santo diria, não foi por isso, não, foi por aquilo, eu diria amém, porque eu estou dizendo a minha opinião, pessoal, porque não está escrito por quê, mas, mesmo que não seja, já é ótimo, nós nos exercitarmos a diminuir este ego e tentar dar mais valor aos outros. Quando você sentir orgulho pelo que você é, lembre-se, eu digo orgulho no mau sentido, você
tem aquele sentido de orgulho que pode ser sem pecaminosidade nenhum. Você tem orgulho pelo seu filho que fez um bom papel, ou alguém que fez alguma coisa que você, é uma coisa boa, esse tipo de orgulho é quase uma satisfação, uma alegria por ter, não é pecaminoso. E às vezes nós usamos essa palavra, talvez melhor nem usar, mas a gente usa. Rapaz, eu estou orgulhoso de você. Esse orgulhoso aí não vem com pecaminosidade, então deixa para lá. Mas o orgulho, que você sabe muito bem quando ele é ruim, e eu também sei, quando você sentir orgulho, aquele orgulho carnal, de superioridade descabida, pode assinar embaixo: eu estou tendo falta de amor, eu estou falho no amor, porque se eu amasse mais os meus irmãos em Cristo, ou na devida proporção, mesmo os não irmãos em Cristo, mas eu não teria orgulho e não me sentiria superior a ninguém. E procure mesmo se convencer que os outros são superiores a você. Se o motivo é esse, eu coloquei ou não sei, mas se o Espírito Santo mandou, vai ser extremamente agradável esse sentimento, se você conseguir que ele entre no seu coração, e não só agradável, mas extremamente útil, que você vai ter uma vida muito mais parecida com a vida de Cristo. E se livrar do orgulho é sinal de amor aumentando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser menos orgulhosos, arrogantes, prepotentes, nos sentindo superiores aos outros, porque não somos. E nos ajuda a essa margem extra de fazermos o contrário, o que os outros, sentir que os outros sejam superiores a nós. Embora saibamos que na realidade somos todos iguais diante de Ti, nós crentes, pelo preço que foi pago por nós, infinitamente caro, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. E quanto aos outros que não têm Cristo, não têm este preço pago por eles, não aproveitaram este preço que foi pago por todos os que quisessem se beneficiar, submetendo-se a Cristo, os outros que não têm Cristo como Salvador, que pelo menos eles entendam que guardam a semelhança Tua, do Criador, e respeitem isto, para não caírem em mais ira contra eles, ira Tua contra eles, do que já têm. Que Tu sejas mais respeitado por todos nós, seres humanos, crentes ou não. Como os que não entendem bem isto, não são muito sensíveis a esse tipo de apelo, nós crentes somos, ou pelo menos deveríamos ser. Então, que nós sejamos mais parecidos com Cristo, para Te dar mais alegria com isto, amando mais e sendo menos orgulhosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.